Olá, me chamo Pedro. O objetivo desse vídeo é tanto quanto a aprendizagem do conteúdo, da avaliação do concurso municipal de Baturité, quanto também a divulgação desse mesmo conteúdo, certo? Então, tanto quanto o objetivo dele é adquirir o conhecimento, como também transmiti-lo. Então, dando já início, né? Reunindo as pesquisas e as fontes realizadas, foi feito um resumo e aqui foi ser estabelecido alguns pontos que são principais para se adquirir o conhecimento sobre o município de Baturité, certo? Então a gente vai conversar um pouquinho sobre ele e explanar quais são os principais pontos. Então, ó, a formação histórica do município de Baturité e o território do município de Baturité é a marca pela transmissão da terra indígena para o polo colonial e econômico, impulsionado pela religião e pela cultura de café. Bom, pontos de origens e ocupação indígena. O povo de Baturité é originado dos povos indígenas Potiguar, Genipapo e Canidé, Choró e Quesito, certo? Então são esses os povos que derivam a origem de Baturité. Então vamos dar uma lida aqui, ó. A região do Maciço de Baturité era originalmente habitada por diversas etnias indígenas, como os Potiguar, Genipapo, Canidé, Chorós e os Quesito. O nome Baturité deriva da tribo indígena que tem esse mesmo nome, que primeiro dominou a serra e posteriormente o território municipal. A partir do século XVII, a área começou a receber exportações militares e religiosas. Bom, então a gente tem algumas missões principais que foram o que realmente norteou a vida das pessoas de Baturité, certo? Então, são certos eventos que realmente mudaram o curso da história da cidade. Quais são esses? Bom, a missão de Nossa Senhora da Palma, a missão que foi feita por jesuítas que tinham o objetivo de catequizar justamente os indígenas, certo? Então, ó, surge a missão de Nossa Senhora da Palma com o objetivo de aldear os indígenas locais. Também o que foi mais feito nessa época, né? Em 1900 e 1759, com a expulsão dos jesuítas, a missão foi levada à categoria de vila, recebendo o nome Montemor, o Novo da América. Então, certo, ó, saiu de uma certa região mística onde somente existiam pessoas nativas, certo? E os indígenas e os jesuítas que ali estavam catequizando eles. Então, deu um salto muito grande. Saiu de uma região que era somente povoada para se tornar uma vila, realmente um local onde tinha-se de povo, uma visão de povo que era superior, digamos assim, certo? Então, se saiu de um certo ramo desorganizado para uma coisa mais coletiva e mais concreta, certo? Bom, prosseguindo já 1791, a vila reuniu-se em diversos grupos indígenas remanescentes de outras missões, em conflitos com o Jucá e Paiacu. Muito, muito tempo antes, tá vendo? Em 1791, logo nos anos de 1777, foi justamente a seca dos três setes, foi onde se reuniu justamente esses povos, certo? Então, todas as regiões periféricas, como Canidé, Quixadá e as outras demais,
eles fugiam da seca e se reuniam justamente na cidade de Baturité, pelo fato dela ser uma serra onde tinha uma água em abundância e era um local que era agradável de se estar. Então, por esse motivo, que era constantemente visitada por povoados periféricos do município de Baturité. Como já foi dito aqui, ó, devido ao clima ameno, a abundância de água, a região serviu como refúgio para populações do sertão, como Canidé e Quixadá, durante a seca dos Três Setes, justamente de 1977 até 1777 e 1793, certo? Então, é justamente um dos marcos históricos que realmente provava que existiam muitos nativos naquela região. Tanto quanto foi documentado justamente esse evento específico chamado de Seca dos Três Setes. Bom, já passando para um tempo bem mais à frente, certo? Já vindo da modernidade, depois da cidade já ter sido considerada uma vila, a cidade passou por uma inovação tecnológica e também econômica. Mas a inovação econômica só se conseguiu se estabelecer por causa da inovação econômica, certo? Então, o que foi que aconteceu para que Baturité pudesse conseguisse se desenvolver tanto quanto economicamente quanto tecnologicamente? Bom, em 1824, um rapaz chamado Emanuel Felipe Castelo Branco trouxe mudas de café do Pará, o que alterou a vida social e econômica deste local, certo? Então, café, pessoal, foi o boom que Baturité conseguiu se estabelecer. Foi o boom que deu realmente estabilidade para essa cidade. Ela foi a cidade que conseguiu acumular a venda de 2% da produção de café para todo o país. Chegou até mesmo a ser considerada um dos melhores cafés do mundo. O café de Baturité era exportado para outros países, certo? Então, era uma coisa muito grande para uma cidade muito pequena. Esse fato foi que realmente modificou tudo aquilo que a história de Baturité estava acostumada. Como ela foi uma cidade que teve essa oportunidade, então tiveram muitas evoluções econômicas. Bom, o ciclo do café, né? Na metade do século XIX, o município detinha 2% da produção de café de Baturité. Da produção brasileira de café, perdão, sendo o produto muito apreciado, inclusive em cafeeiros francesas. Já em 1882, para escoar a produção de café até o porto de Fortaleza, foi inaugurada a estação ferroviária de Baturité, um marco, como eu já tinha citado anteriormente, né? Foi um marco principal para se desenvolver tecnologicamente a cidade. Foi uma das primeiras cidades a ter justamente essa linha ferroviária. Foi o que modernizou muito, né? Toda a região do maciço, não somente Baturité. Um marco para o desenvolvimento e a modernização da cidade. Bom, já na emancipação e na influência religiosa do município, a gente tem uma data que foi o que marcou toda a estrutura dessa parte, dessa parcela da cidade. A fundação oficial do município ocorreu em justamente quando? 9 de agosto de 1858. A partir do início do século XX, a cidade foi fortemente influenciada pelo movimento da Ação Católica, deliberado pelo Monsenhor Manuel Cândido e Anaías Arruda. Esse movimento
resultou na construção de importantes prédios que compõem o patrimônio histórico e cultural da cidade até hoje, como quais são os patrimônios que compõem justamente a herança da cidade até hoje. O Círculo Operário Católico, que foi construído em 1924, a Escola Apostólica dos Jesuítas, ou seja, o prédio dos Jesuítas, o Mosteiro dos Jesuítas, né, o prédio dos Jesuítas, em 1927, o Colégio Salesiano Domingos Sávios, que é o que está construído na vinha principal, o Colégio Nossa Senhora da Auxiliadora. Esses dois prédios foram construídos em datas muito próximas. Então, essa foi uma das pontualidades que realmente fez a cidade de Baturité crescer, ó, em 1932 e 1934. As pessoas políticas dessa área estavam pensando justamente na educação que eles poderiam oferecer para os moradores e também para os seus filhos, né? Apesar de, justamente nessa época, as pessoas políticas levarem os seus filhos para as outras cidades para poder fazer uma formação de um nível um pouco mais elevado. Mas já se pensava também em como poderia se melhorar a educação da cidade para se dar mais qualidade de vida para os moradores ali presentes, certo? Então, ó, atualmente a formação territorial de Baturité é qual, pessoal? Atualmente o município de Baturité possui uma divisa mista entre áreas urbanas e áreas rurais, incluindo distritos como Candeias Boa Vista, Candeias São Sebastião, ambos já construídos em 1991. A cidade preserva casarões em estilo colonial do século XIX, embora o patrimônio sofra com a degradação e a falta de políticas de conservação. Bom, além de algumas outras regiões que não foram citadas aqui, a gente também tem a região do Evaristo, a região da Oiticica, entre muitas outras regiões que foram constituídas antes e outras depois das datas aqui citadas, de 1991, certo? O Evaristo é justamente um dos pontos principais que pode-se a gente destacar como um bairro de Baturité, certo? Porque ele tem uma origem muito específica. Justamente ali se habitavam os indígenas, os negros, que se escondiam de certas provações que existiam na cidade, certo? Então, ali, muitas pessoas construíram famílias nesse anexo, nesse distrito, nesse bairro que seja de Baturité, certo? Na região do Evaristo. E isso fez com que essa região, esse bairro, se desenvolvesse bastante, apesar de estar um pouco distante do centro comercial de Baturité. Isso fez com que Baturité tivesse pontos comerciais além do centro, certo? Então, existem outros pontos onde se a qualidade de vida também vem se melhorando bastante de Baturité.